Bom dia a todos, eu sou a enfermeira Eliette. Hoje meu objetivo aqui nessa gravação é passar para vocês a assistência de enfermagem a pessoas com estomias. Eu sou formada pela faculdade da UERJ, a estomoterapia que nós temos aqui na faculdade da UERJ. Eu atuo de uma forma empreendedora, faço visitas, trabalho com estomia a nível domiciliar. O objetivo de hoje de falar das estomias, estomia de uma forma em geral digamos que não é uma patologia, advém de uma patologia que a gente vê que é um mundo invisível, que muitas pessoas não conhecem. Ela vem estatisticamente que no mundo atual nós temos várias pessoas estomizadas, que no decorrer dessa palestra vamos aprender os tipos de estomias. Então, digamos que tem uma frequência de 10 mil pessoas no mundo inteiro. No nosso Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, temos atualmente 1,4 milhões de pessoas estomizadas, destacando que esse 1,4 milhões de pessoas são a nível de estomias intestinais. E aí a gente vem destacar essa assistência de enfermagem, esse cuidado da pessoa com estomia. Temos que observar o seguinte: como a gente vai prestar esse cuidado? Ver que a pessoa estomizada ela é um outro ser humano que necessita de um cuidado. E a gente tem que atentar o que tem na cabeça desse estomizado. A preocupação que ele vai se preocupar, como é que se coloca a bolsa, se é só ele que tem essa doença, como é que ele vai lidar no mundo fora da casa dele, que é em sociedade, se ele vai ter uma vida sexual normal. Então, de uma forma em geral, a nossa orientação ela é de uma forma holística, personalizada. A gente tem que tentar sempre ter a empatia pela pessoa estomizada. O processo do cuidado, ele é inerente da enfermagem. Nós somos formados para prestar esse cuidado. Os enfermeiros são os eternos educadores. Então, esse cuidado ele é demonstrado à pessoa com estomia de uma forma interpessoal, onde nós vamos orientar o estomizado para ele promover seu autocuidado, ele viver em sociedade normalmente, ele saber vivenciar em família. Os resultados desse cuidado é para ele se viver bem. Aonde ele está no meio ambiente, ele vai se desenvolver e vai ter uma melhor opção de vida. O enfoque do cuidado é para ele ter mais saúde. Muitas das vezes não se pode ter cura, mas se pode ter um bom cuidado atrelado aí para desenvolver uma boa saúde. Então, a prática do cuidado é fundamental na enfermagem. O que significa a estomia? Pessoa estomizada e profissional que realiza. Estomia é estoma ou estomia ou oostomia, é de acordo com a nomenclatura. Cientificamente é conhecido como estomia, porque ostomia na nomenclatura ela não é condizente dentro da nomenclatura da gramática. Então, cientificamente chamamos de estomia, mas popularmente é conhecido como ostomia e tanto faz. O que caracteriza ser estomizado? A estomia significa abertura para exteriorizar, comunicar o órgão interno no local da sua anatomia para o lado externo. E aí, quando se comunicar, é por um objetivo, no caso respiratório, para comunicar a respiração, o digestório e o urinário, que a gente vai ver na proporção do desenrolar da palestra. Quem é estomizado é a pessoa, né, que é submetido a esse tipo de cirurgia por conta de doenças ou acidentes e mal congênitos, às vezes, de nascimento, né? Pessoa estomizada é aquela que submeteu-se ao procedimento, como já falamos, e a estomia ela é realizada por cirurgiões, tanto gerais ou cirurgiões especializados em oncologia, coloproctologia, enfim. O estomoterapeuta, qual é o papel dele? O cuidado de enfermagem desenvolvido pelo estomoterapeuta. Ele vai ser o link, é o que vai intermediar, o que vai dar orientação dos cuidados para os estomizados. O objetivo de oferecer ao paciente cuidados desse profissional é especializado nessa área de feridas, de estomias, para melhor qualidade de vida. Nós vamos ser os norteadores desse cuidado. O estomoterapeuta orienta o uso correto das bolsas, estomia, o recorte, de curativos, enfim, para evitar
digamos assim, desarmonia, né? E vamos agora apresentar os tipos de estomia, que nós temos 3 tipos de estomia. É o sistema respiratório, sistema digestório e sistema urinário. No sistema respiratório, nós temos conhecida aí a traqueostomia e a pleurostomia. No sistema digestório, nós temos, de acordo com o órgão, que é a anatomia, aí tem a exteriorização, que é a esofagostomia, faringostomia, gastrostomia, jejunostomia, ileostomia, colostomia. Já no sistema urinário temos a ureterostomia, cistostomia, pielostomia, vesicostomia e nefrostomia, sempre atentando o local da esterilização ao órgão, né, que no caso anatômico, que é originário. Vamos conhecer um pouco sobre cada um desses sistemas. No sistema respiratório, a traqueostomia, ela é um procedimento de alta complexidade. Muitas das vezes ela é realizada por conta de demandas de doenças oncológicas, ou às vezes por conta de ser permanente ou provisória, por conta às vezes de acidentes, quando o paciente às vezes está internado muito tempo em CTI, é necessário que se faça a traqueostomia para não se prejudicar a via aérea, a traqueia, no caso causar traqueomalácia, que é o enfraquecimento da traqueia. Então, por isso, a traqueostomia é essa abertura cirúrgica na parede anterior da traqueia. O estoma cicatricial é permanente ou temporário, é obtida através da fixação na pele por cânulas, que vamos conhecer as cânulas de traqueostomia. Os cuidados imediatos que nós temos que ter com a traqueostomia é garantir uma adequada fixação da traqueia, observar se tem sangramento, como está o padrão respiratório e se tem queixas de dor. Manter o paciente em decúbito entre 30 e 45, garantir uma drenagem orofaríngea e evitar as complicações. Esses são cuidados imediatos, né, na questão da traqueostomia, após a realização. Ter cuidado também com a pressão do cuff. Quando se coloca a cânula de traqueostomia, a insuflação do cuff tem que ser muito cuidado com ela. Ela deve ter que ser feita no mínimo com o volume de ar necessário para assegurar o posicionamento da cânula. Evitar o risco de aspiração do conteúdo gástrico para que não se haja isquemia na traqueia. Por isso, todo cuidado com a pressão do cuff. Necessário saber que os cuidados com o cuff, ele tem que ser muito permanente essa observação. A cânula ela tem que permanecer centralizada para evitar a lesão da parede e as erosões, são as lesões. Nós temos que ter importância em observar o cuidado de monitorar a pressão do cuff, periodicamente de 8 em 8 horas, observando o cufômetro. A pressão do cufômetro, que é o cufômetro, é um aparelhinho que ele entra para poder ver como está a insuflação da cânula de traqueostomia, a pressão deverá ser mantida entre 20 a 25 milímetros de mercúrio, com confirmação de valores a cada 6 horas. Então, essa é a importância para que não esteja estenose, para que não cause isquemia. Os valores maiores que 25 milímetros de mercúrio pode causar lesão na traqueia, e valores menores de que 20 milímetros de mercúrio pode ter escapamento ao redor do cuff. Isso aí prejudica também a traqueostoma, do caso da traqueostomia. Cuidados de rotina com a traqueostomia. É muito importante cuidar com a traqueostomia de rotina, garantir uma adequada umidificação, garantir 50% de umidificação necessária, prevenir complicações, as lesões excessivas do cuff, garantir permeabilidade das vias aéreas e facilitar a comunicação. Então, por o paciente ostomizado, ele está com o estoma de respiração, que é a traqueostomia, então tem essa passagem de ar muito forte, ele vai ter bastante secreção, por isso a importância da umidificação, por isso a importância também de observar o cufômetro para que não haja a isquemia, para que não haja lesão. Então, esses são os cuidados básicos de rotina que a enfermagem tem que promover para o traqueostomizado. Mais cuidados específicos com o estômago de traqueostomia, temos que observar
sempre a limpeza da área, para evitar infecção, para que não haja pneumonia, evitar a colonização de pseudomonas, por conta que é uma área que ela vai carregar bastante água, às vezes se mistura com as secreções. E aí nós temos que promover o cuidado com o curativo. Em traqueostomia é muito preconizado usar protetores de espuma de poliuretano, que é aqueles que a gente coloca na imagem, tem alusão aqui, esse curativo. Quando não se tem esse recurso desse curativo, se põe entre o cadastro gás e mesmo, de uma forma que não fique apertada. Fixação da cânula tem que ser adequada. Observar sempre a área peristoma. São cuidados sempre rotina para se ter uma traqueostomia. Tipos de cânula no mercado. Também nós vamos ter esse tipo de cânula de acordo com o momento, quando se sai do cirúrgico imediato, e de acordo com a prescrição e indicação do cirurgião. Mas nós temos aí o que é cânula. A cânula de traqueostomia consiste numa peça angulada, oca, cuja função é modelar ou manter patente do traqueostoma, para manter a permeabilidade das vias aéreas. Existem vários tipos de cânula no mercado, como eu já falei. Destacam-se as rígidas, as flexíveis, as descartáveis, as de material de PVC e as não descartáveis. Como já enfatizei, é de acordo com o momento que é feita a traqueostomia e a decisão do cirurgião para cada paciente. Existe prótese fonatória, depois, às vezes, de acordo com as cirurgias, tem a retirada, o treinamento, as inoxidáveis, que a gente vai ensinar os pacientes a lavar, a posicionar. Então, esses são os tipos de cânulas que nós temos no mercado e que passamos para a traqueostomia. A fixação e a limpeza da cânula ela é muito importante. Então, esse cuidado, o enfermeiro, a enfermagem de uma forma geral, ela tem que promover, ela ensinar o seu paciente, ele ter cuidado como ele vai fixar esse cadastro para não ficar apertado no pescoço, para senão nas vértebras e nas carótidas não se pode posicionar. Obviamente, se ficar apertado vai prejudicar o tecido, vai causar lesão, né? Utilizar sempre material macio de cadastro e não colocar muito apertado, senão vai machucar o pescoço e causar lesão. Trocar o cadastro sempre que tiver úmido ou sujo. E os cuidados com as cânulas é limpar sempre a parte intermediária com água corrente. Usar essa escovinha que está aí, de demonstração, limpar dentro mesmo, limpar a área do pescoço, trocar curativo. Então, tudo isso, esses cuidados são importantes para evitar contaminação, infecção, enfim. São cuidados pertinentes à traqueostomia. Outro tipo de estomia de respiração é o que não é muito frequente, mas nós temos a pleurostomia. A pleurostomia ela trata-se de uma drenagem aberta, ela não é uma drenagem fechada, em que o objetivo cirurgicamente é drenar, muitas das vezes tem epiema, que é o pus na pleura, que vai cirurgicamente, eles tiram esse espaço para se expandir o pulmão. Então deixa essa aberto mesmo, como está feita a alusão na foto aí. Esse método de drenagem aberta pode ser temporário ou permanente, de acordo com o que apresenta o paciente, né, a pessoa, a gente não sabe no momento. É decisão do cirurgião por optar por uma pleurostomia. E a nossa parte, nosso cuidado de enfermagem, é sempre observar a respiração do paciente, com os cuidados locais de curativos. Podemos ter aí curativo porque vai drenar, curativo absorvente para evitar a maceração. Podemos ter curativo de VAC, sempre limpeza da área, da irrigação. Cuidados com a drenagem, principalmente na fase aguda. Então, é um tipo de ostomia de respiração que não é muito frequente quanto à traqueostomia, mas nossos cuidados são esses de respiração, curativo, limpeza, enfim. Outro que nós temos de ostomia, que também que não é muito comum, são estomias especiais, é o faringostoma. A faringostomia é a técnica cirúrgica. Faringostoma é o estômago já exteriorizado que advém da faringe, que esterilizou que o local anatômico é a faringe e ostomia é a abertura. Então, nessa alusão dessa foto aí, é uma pessoa cometida ao câncer, que ela fez uma cirurgia de faringostoma e ela ficou com faringostomia, com esôfago e traqueostoma. Então, essa abertura na faringe, essa esterilização, ela tem um motivo. Muitas das vezes é por câncer
e é drenado a saliva por essa abertura. Então, ela consiste numa ligação do esôfago com a pele cervical. Então, essa sonda de esôfago-gastria, ela é uma sonda para alimentação e hidratação. Hoje em dia, ela já caiu muito em desuso porque nós temos a técnica de nutrição parenteral, mas muitas das vezes ainda se utiliza, não tanto com tanta frequência. E por isso são estomias totalmente específicas, são especiais, não são muito estomias frequentes, mas o cuidado de enfermagem, como sempre, é prioritário uma boa limpeza, um bom curativo, como o esofagostoma. Essa faringe vai sair, drenar a saliva, colocar uma bolsa, que pode ser uma bolsa de colostomia, que vai drenar e manter o ambiente límpido. Esse é o nosso cuidado, para esse tipo de estoma especial faringostoma. As estomias do sistema digestório, que são para alimentação, que nós temos dois tipos. A GTT, que é a famosa GTT, né, que é a gastrostomia, e a GTT, que é a jejunostomia. Então, a gastrostomia é um procedimento cirúrgico para criar uma abertura do estômago com o propósito de administrar alimentos e líquidos. Os candidatos a essa cirurgia são os pacientes de várias patologias que impedem a ingestão da dieta por via oral, por tempo prolongado. As indicações da GTT podem ser por via de administração de alimentos, a descompressão gástrica, o método auxiliar da dilatação esofágica. Quais são os cuidados que nós temos que ter com uma GTT? Cuidado com a gastrostomia, eu elenquei 4 motivos aí, são os 4 motivos principais, assim, logo assim, de forma imediata. Quando nós vamos prestar uma alimentação, que você vai ouvir, a pessoa está com a sonda de gastrostomia, vai começar, introduz a alimentação, o líquido, e aí ele começa a ter vômitos. Então, isso aí você tem que parar e depois de esperar por 1 hora esse cuidado para poder introduzir novas alimentação. Não forçar a alimentação de forma alguma quando tiver náusea e vômito. Nesse caso, você tem que descomprimir o estômago e passar o alimento em porções pequenas a cada 2 horas. Então, esse é o exemplo. Então, esse é o cuidado. Então, caso o cliente se engasgue ou tenha alguma dificuldade em respirar, a gente tem que respeitar o tempo do cliente para depois a gente prosseguir com a alimentação. E a ostomia de GTT, que é a jejunostomia, ela também é feita para alimentação, ela é realizada para nutrição. Suas indicações são por conta de estenose cáustica ou neoplásica, do esôfago, do estômago, a necessidade de evitar o trânsito alimentar pelo esôfago e pelo estômago, por isso se indica a jejunostomia, para proteger as reconstruções, que são as anastomoses, que é feita as cirurgias, às vezes de fístula, digestiva. Por isso, o paciente não pode se alimentar via oral, é via jejum. Ok, nós vamos falar agora das estomias de eliminação. As estomias de eliminação, elas se classificam de acordo com a localização anatômica. Nós temos a estomia de eliminação, secostomia, ileostomia, transversostomia, a sigmoidectomia. A permanência dessas ostomias de eliminação pode ser transitória ou permanente, de acordo com a patologia que o cliente ou a pessoa apresenta, né, de acordo com o médico, a decisão médica. A finalidade, ela é para proteção da anastomose, desobstrução, às vezes o paciente está obstruído por câncer, né? Obstrui o trato gastrointestinal, então a ostomia de eliminação ela é uma salvação, tratamento de doenças, e a técnica cirúrgica pode ser em alça, em 2 bocas e terminal. Só fazendo alusão aí, de acordo com a anatomia, a essas imagens, aonde é o segmento intestinal, que é esterilizado, no caso uma ileostomia, uma colostomia ascendente, que a anatomia ela é subascendente, transverso e descendente, ela tem essa anatomia, segue, né? E de acordo com a anatomia da onde é esterilizado, a gente chama a ostomia. A colostomia transversa, ela é atravessada, e a colostomia onde é descendente é a colostomia esquerda, muitas das vezes é a colostomia
que é por técnicas de Hartmann, que é colostomia definitiva. Quanto ao tipo de confecção cirúrgica, só para fazer alusão, que já falamos, ela pode ser em alça terminal ou dupla boca. Em alça, muitas das vezes é para proteger, é uma colostomia que ela é provisória. Quando se põe em alça, é um bastãozinho para não ter desabar, ou seja, retornar à alça intestinal. Quando ela é terminal, muitas das vezes que a pessoa ela vai ter que viver com a bolsinha, né, que popularmente se fala, ou seja, com a estomia. E dupla boca também é que, de acordo com a técnica médica, tanto proximal quanto distal, que uma sai muco e outro sai efluente, que são as fezes. E de acordo com a anatomia, a sequência que vai ter das fezes na organização do intestino, aonde ela é localizada, aonde o efluente é o tipo de fezes vai ser. Se é à direita, uma ileostomia, a fezes vai ser líquida e aí ela é mais corrosiva. E aí vai subindo. Se ela é à direita, ela é ascendente, é uma fezes semilíquida. Se ela é transversa, já começa a ficar semilíquida para ficar já sólida, menos corrosiva. Se desce já do lado esquerdo, já é uma fezes mais sólida, que não causa tanto prejuízo para a pele. E as causas, são várias causas para se fazer a estomia, né? A estomia intestinal de eliminação, pode ser por câncer de colo de reto, doença diverticular, doenças inflamatórias intestinal, polipose, adenoma familiar, bronquite, infecções perineais graves, megacolo congênito, que é o volvo, trauma abdominal, colite isquêmica, incontinência anal, entre outros. Então, são elencados diversas patologias para se confeccionar uma estomia de eliminação. E agora a gente vai passar para estomias de derivação urinária. Já falamos da respiratória, da alimentação e da estomia de eliminação. E agora nós vamos falar da estomia da derivação urinária, que nada mais é do que a urina. Ela não pode ser armazenada na bexiga, ela tem que ser drenada, que por conta de um problema, né, questão doença. Então, essa derivação urinária é retirada da bexiga. Então, precisa criar esse trajeto para drenar essa urina. E vamos criar um armazenamento artificial por conta da bexiga, que alguma disfunção. E essa criação desse trajeto, ele é alternativo, são soluções cirúrgicas para desviar a urina da bexiga. Por isso se cria o estômago, geralmente essa abertura na pele. E aí os tipos de estomia urinária, como já falamos, nós temos a ureterostomia, como falei anteriormente. Então a ureterostomia nada mais é do que os ureteres aonde que vai drenar a urina para a bexiga. Como a bexiga está sendo impossibilitada de estar a urina ali para drenar através dos ureteres, vai ter um desvio quando, por alterações anatômicas ou funcionais, se pode utilizar essa bexiga. Aí se usa os ureteres como? São desviados e exteriorizados no hipogástrico em terminal Y. Na ureterostomia cutânea, ocorre a exteriorização do ureter na parede abdominal, podendo ser bilateral ou unilateral. Uma ureterostomia viável e funcional depende da capacidade da mobilização do ureter e uma anastomose livre de tensão na pele. Então, ela é muito utilizada pelos pacientes do trato urinário que está dilatado, que está mal drenado, que está séptico, está urêmico. Então, quando está nessas condições, se opta para fazer uma ureterostomia. A bexiga, quando a bexiga está completamente, ela foi removida, no caso de uma cistectomia por câncer, né? E aí se opta para a ureterostomia. Aumenta o risco da infecção do rim por bactérias devido à entrada facilitada das bactérias. E quando tem dificuldade também de anexar os aparelhos em si, se opta também, e muitas vezes resulta em problema na pele. Então, a ureterostomia
É uma estomia que a enfermagem tem que ter muito cuidado na hora do curativo, da troca da bolsa, por conta que vai esterilizar a urina. Então, é esse cuidado que nós temos que ter muito sempre a limpeza e orientar o paciente quanto à troca da bolsa. Outro tipo de derivação urinária, ostomia, é a vesicostomia. O que é a vesicostomia? Ela é uma técnica em que é esterilizado uma drenagem temporária da urina. Essa bexiga, ela é suturada na parede da barriga, né? Efetuada diretamente através da pele, então é drenado essa urina direto da bexiga, como tem a alusão aqui na foto. Em um adulto, em uma criança. Em uma criança, muitas das vezes, é temporário, às vezes no adulto não, que é por conta de doenças. Então, a bexiga ela é suturada diretamente na barriga, na abertura efetuada. A urina é drenada através de um catéter. Muitas das vezes é utilizado em crianças, em bebês, que a localização da bexiga é abdominal, ou com estrofia da bexiga, que é uma bexiga malformação congênita. Tem a obstrução congênita também, anatômica e funcional, e nas bexigas neurogênicas. Então, nessa técnica de vesicostomia, nos adultos, a gente ensina muito o cuidado, o catéter intermitente, a técnica limpa de autocateterismo, já que ele está com a bexiga esterilizada aqui, com catéter direto na bexiga. Então, esse cuidado de limpeza, ele lavar as mãos, ele pegar o material, fazer seu próprio autocateterismo. Então, esse é o nosso olhar para a pessoa estomizada, de a gente orientar numa vesicostomia. E quando nós vamos falar também da ostomia, do tipo de derivação, da cistostomia, que é outro tipo de ostomia urinária, a cistostomia nada mais é do que a instalação de um catéter na região supapúbica inserido na bexiga. Ele é usado porque quando a pessoa está com impossibilidade de urinar, o cateterismo é feito vesical, ele está com essa estenose na uretra, está com hipertrofia da próstata e obstrução por coágulos. Por isso, se opta pela cistostomia. Então, os cuidados sempre é como vai orientar a pessoa, ele vai ver lá o cateter inserido, você vê como é que está o líquido, como é que está drenando bem. Então, esse nosso olhar, a gente tem sempre que ver, observar nos pacientes. A nefrostomia, outro tipo de ostomia. Esse tipo de ostomia é feito diretamente no nefro, que é o rim, que é a colocação de um catéter na pelve renal, que pode ser feita por via aberta ou punção guiada, que eles falam que é pela ultrassonografia. Para que se faz uma nefrostomia? Para aliviar os ureteres que estão bloqueados, não estão drenando a urina. Lembra que é diretamente dentro, inserir esse catéter, se você vê na foto aí, na pelve renal. Então, como está com os ureteres bloqueados, eles vão fazer essa drenagem dentro do rim. Então, com problema do trato urinário baixo, doentes terminais, uma solução temporária até que o conduto ileal comece a funcionar. O conduto ileal, quando às vezes o paciente é submetido à cirurgia de cistectomia, que é retirada total da bexiga, se faz uma técnica de Brick, enquanto ela não funciona, Brick é feito uma parte intestinal do ilho, que faz uma nova bexiga, onde vai armazenar ali a urina. Então, enquanto ela não funciona, a nefrostomia, ela é drenada diretamente do rim para o exterior do corpo, e as complicações frequentes têm infecção da ferida e pielonefrite. Então, nossa observação, nosso cuidado é sempre com o curativo, observar a saída do líquido para ver se está claro ou não. Tudo a gente tem que documentar e sempre passar para os médicos como está o comportamento da pessoa nefrostomizada. A ureteroilostomia é a técnica de Brick, que eu falei anteriormente. Ela ocorre a esterilização de um segmento do ilho, é quando se faz a cirurgia retirada total da bexiga, a pessoa vai ficar o tempo todo com essa técnica, ele vai viver com a bolsinha, e a gente vai orientar ele contra a bolsinha, contra a limpeza, porque ele não tem mais bexiga, a nova vida dele é com essa bolsa, essa nova bexiga que ele tem, que é a
ureteroileostomia. A pielostomia. A pielostomia é um procedimento cirúrgico, no caso de alterações da ligação do ureter com o rim. Essa junção uretero-piélica, o que pode levar ao longo do prazo a disfunção e falências dos rins. E por conta disso, assim, esse procedimento tem como objetivo restaurar essa ligação, a ligação uretero-pielética, que é a junção do rim com o ureter. Então, aí a pielostomia, ela serve para oferecer drenagem direto do trato urinário, sem interferir na vascularização uretal. E nossos cuidados, que nós já sabemos, como todo nesse decorrer das estomias, é sempre com limpeza, com curativo, observar a drenagem e orientar o paciente no autocuidado. Esse conhecimento todo, falei para vocês agora sobre os tipos de estomia. Qual é a assistência de enfermagem para todos esses pacientes que o enfermeiro e sua equipe têm que promover. Então, trouxe aqui o cuidado do estomoterapeuta nas fases que vai construir a estomia e que vai viver a estomia. No pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Então, o enfermeiro no pré-operatório, ele vai orientar o procedimento cirúrgico de qualquer segmento de ostomia para a pessoa, tanto na respiratória quanto na de alimentação, eliminação ou de via urinária. A nossa fase é de acordo com que o paciente vai ser submetido, a gente orientar, esclarecer as eventuais dúvidas e elencar as condições que norteiam a qualidade de vida desse paciente após a construção do estômago. Nós temos uma importância, influência na construção da estomia. Nem muitas das vezes se tem esse serviço em vários hospitais, mas é muito importante a demarcação cirúrgica do nascimento do estômago. Seria importante que todos nós tivéssemos um olhar sobre isso, porque muitas das vezes se sai de cirurgia com o estômago mal localizado, o paciente não foi feito um estudo antes nele, do abdômen, e aí é prejudicial, e aí você vai ter que ficar o tempo todo fazendo esforço para você orientar essa pessoa estomizada, que já está fragilizada por conta de uma estomia que ela não estava acostumada. Então, a importância da demarcação, porque é para você próprio não fragilizar, que a pessoa vai estar fragilizada. Quando não se tem demarcação, muitas vezes se erra na posição do estômago. Então, é importante a demarcação, o enfermeiro ou pessoas que trabalham no pré-operatório orientar, mas isso é específico do enfermeiro, principalmente do enfermeiro estomoterapeuta. No pré-operatório, ele realiza a demarcação cirúrgica, mensurando e sugerindo o local do futuro estômago, propiciando assim a melhor adaptação do dispositivo. Vamos ver a importância dessa demarcação. Ela é muito importante, ela é feita no músculo reto abdominal, evitando assim um prolapso, evitando hérnia peristomal. E a própria mesmo, o local, tem local que se não se coloca direito, o paciente às vezes é obeso, o paciente tem um tipo de abdômen avental. Então, tudo isso são maneiras que a gente vai ver para localizar esse estômago. Por isso a importância da demarcação para o paciente, ele ter um pouco mais conforto quando ele tiver com a bolsa de colostomia, de ostomia, de uma forma em geral. Então, a localização, essa importância aí, ela é feita em quadrantes. Existem os quadrantes superiores e os inferiores. Em cada segmento, no caso aí, são as estomias de eliminação e também do trato urinário. Então, cada um, quando há o nascimento dessa demarcação, você vai ter que usar o paciente, conversar com ele, fazer essa demarcação, ele sentado, ele deitado, ver o melhor posicionamento, conversar com ele, mostrar os tipos de bolsa e fazer essa construção. E de acordo com o segmento do nascimento da estomia, de acordo da anatomia desse segmento, se é a localização. Então, no reto abdominal, por exemplo, se for no sigmoide, é o quadrante inferior esquerdo. Se for uma ileostomia, quadrante inferior direito.
Então, isso é muito importante. Tem gente que não tem noção, aí depois a pessoa com estomia sofre, né? E, então, essa importância de ficar educando, estudando, se atualizando, para você promover para as pessoas estomizadas um melhor conforto com a vivência da estomia. Durante o transoperatório, a nossa informação sobre a estomia é obter lá as informações acerca do paciente. Você vai ver o sistema coletor adequado, apropriado para a estomia que nasceu ali cirurgicamente, e você acompanha o cirurgião na exteriorização do estômago e evolução da cirurgia. Essa é a parte que a gente faz esse cuidado no transoperatório. Já no pós-operatório, nós vamos avaliar a pele, vamos controlar o volume e aspecto do efluente drenado pela estomia, vamos atentar para os sinais e sintomas, alterações hidroeletrolíticas, principalmente na ileostomia e colostomia à direita, porque lembra do que mostrei na foto, de acordo o efluente, de acordo com o segmento anatômico, se é na parte direita ascendente, onde tem a ileostomia e colostomia direita, as fezes são líquidas, por isso muito corrosiva, pode prejudicar a pele da erosão, da lesão. Por isso o cuidado da enfermagem, a observar isso, a troca de bolsa, a orientação, vão colocar produtos adjuvantes para evitar esse percalço, né, na parte da estomia do lado direito. Então, no pós-operatório também nós temos que avaliar a construção do estômago, a mensuração e o tamanho, orientar quanto à bolsa adjuvante, como já falou, e motivar sempre o autocuidado, a troca da bolsa, a orientação para o estomizado, para familiar, de uma forma em geral, que aí é dentro do pós-operatório. Os cuidados, a assistência de enfermagem, nos cuidados da pessoa com estomia, no período pós-operatório imediato. O que nós vamos desenvolver? Nessa fase é de suma importância para o paciente ele se reabilitar, ele voltar à vida dele. Então, ele ainda está impactado com a cirurgia, com o que aconteceu. Então, nessa etapa de transição, é importante a gente realizar a troca da bolsa com 48 a 72 horas. Lembrando que você vai chegar e orientar ele como ele vai trocar a bolsa, como é que ele vai fazer a vida dele de uma forma geral, porque esse momento é um momento de transição, é impactante para o paciente. Então, você vai ensinar as ações específicas do autocuidado, relativas à higiene, a esvaziamento da bolsa, cuidar da pele peristômago, no caso, principalmente se for uma ileostomia, como já citei, que ileostomia é corrosiva, as fezes são líquidas. Temos adjuvante, como deixar as fezes, o efluente menos líquido, adjuvante no mercado. Mas isso tudo é um ensinamento, é um cuidado que você vai criando com o paciente e ver também de acordo, às vezes questão onerosa. Tudo isso é uma construção que você vai fazendo no pós-operatório imediato, essa fase de transição. Vai orientando quanto reformo gradual, as atividades físicas, que é muito importante, a vida diária dele e o autocuidado. Desenvolvendo um trabalho conjunto com o nutricionista e orientando a reinserção gradativa de alimentos sobre os efeitos de eliminação. Então, a pessoa que está, no caso, com a estomia, a pessoa estomizada de eliminação, ele vai trabalhar com o tempo, depois que ele passou pelo impacto da cirurgia, de saber que ele está sendo usuário agora de uma bolsinha, onde ele vai eliminar o efluente dele por uma bolsa, ele vai aprender a tratar da pele, o que se alimentar para não ter muito gases, muito odor. Então, tudo isso é esse ensinamento tanto do enfermeiro quanto do nutricionista, é multidisciplinar. E isso quem ganha é a pessoa estomizada, que ganha qualidade de vida e vai viver a vida, não digamos assim, não feliz, mas um pouco mais concentrado, mais otimista, né, para tentar a realidade com a bolsa. Então, esse autocuidado aí é muito importante, porque aí a pessoa ela vai
se tem inclusão social novamente, o enfermeiro vai orientar sempre acerca desse cuidado aí. Obviamente que a gente vai orientar, mas a gente vai libertar nossos pacientes, que a nossa função é orientar e ele se tornar, ter o autocuidado, né? Ele ter a autonomia dele, porque ele é o transformador desse autocuidado. A nossa função é essa aí, a gente pegar, trazer o nosso paciente, essa pessoa dizer, bom, você agora, no caso das pessoas que estão com estomia permanente, e também tem as provisórias, mas a sua função é dizer, vamos transformar o que a gente tem. É você evitar de ficar com uma pele macerada, de ficar com problemas por causa de uma estomia, e vai vivendo, se adaptando com a estomia de uma forma em geral da que você tiver, mas a gente vai vivendo de uma forma mais otimista. Observação do estômago e pele peristoma. Então, essa observação que você tem que prestar, esse cuidado dessa assistência de enfermagem, esse estoma, tanto no caso que essa alusão aqui dessa foto, é de um estoma de colostomia, de eliminação. Mas isso não implica dizer que está eximido os outros tipos de estomas, que a gente já pontuou cada um deles. O estoma de traqueostomia, o estoma de gastrostomia, que é de alimentação, o estoma de derivação urinária. Então, cada estoma tem seus cuidados específicos. Falando do estoma e pele peristoma de colostomia e ileostomia, nós vamos prestar atenção na cor, na forma, no tamanho, se tem edema ou não e se tem protusão. Qual é esse nosso olhar? Para o estoma, ele tem que estar saudável, ele tem que estar vermelho vivo ou rosa. Até um pouco rosa escuro. Tem que ter, às vezes ele está regular ou irregular, esse aí está um pouco irregular. Você tem que participar o tamanho, a medida e a base do estoma na parede abdominal. Quando se faz a estomia, um pré-imediato, está muito edemaciado, depois vai reduzindo. Nos primeiros dias, né, fica esse edema. E aí, quando a gente vai fazer o recorte da bolsa, ela é um pouquinho maior. Depois você vai se adaptando e ensinando a pessoa um recorte menor, porque o estômago reduz, fica de uma forma normalizada. E a protusão, ela refere-se à altura do estômago, ou a esterilização da alça intestinal. Existe uns estomas que ficam muito protusos, e a gente vai trabalhar com essa protusão, a gente vai observar se está muito protuso, porque se estiver prejudicando, é comunicar ao cirurgião de uma forma muito rápida, porque às vezes pode ter problema para o paciente. O que observar no estômago, na pele peristoma? Nós temos que observar a questão de umidade, a mucosa, a pele peristoma, como é que está em volta, que a peristoma, se tem ressecamento ou não, e verificar se o paciente ele tem prurido e alergia. Então, muitas das vezes, são, como digamos assim, são percalços que o paciente, às vezes, ele vai passar. Então, ele está com a bolsa nova, no caso, eu falo mais do foco na ileostomia, que a ileostomia que dá mais assim, dor de cabeça, digamos assim. Então, ela não tem que estar uma bolsa ali aderida com muita umidade. Por isso a gente tem os adjuvantes, que são os pós de hidrocoloide, e a aparência, ela tem que estar úmida, brilhante, com a presença de muco. Só que ela não tem que estar muito extenso para passar para a pele e peristoma. Essa integridade da pele que a gente vai passar, a mucosa, ela tem que estar ausência de tumoração, de granulomas. Granulomas é aquele crescimento anormal. Então, isso é uma coisa que está interferindo. A gente tem que intervir nesse cuidado. A gente tem que ter cuidado com a pele peristoma. Tem que fazer sempre a medida. Existem as réguas para medir, que você vai ensinar o seu paciente a fazer a mensuração. Tem que promover sempre uma higiene adequada desse coletor. Então, todos esses cuidados são carreados para a pele peristoma ela ficar de uma forma saudável. Você tem que observar se está ressecado do lado, que às vezes é o calor. Tem que observar se o paciente dá queixa, se ele tem muita dor. Verificar se ele reclama por causa de prurido, porque muitas das vezes ele está com alergia à bolsa, sensibilidade. Então, tudo se tem que observar por conta do uso da bolsa coletora na pele peristoma. E aí eu elenco 5, digamos assim, 5 de acordo com
a literatura, trago para vocês elencados 5 passos para a saúde da pele. Então, o primeiro passo é certificar-se que a pele esteja sempre limpa, completamente seca, antes de eu aplicar o aparelho coletor, que é a bolsa, a base adesiva da bolsa. Então, é muito importante, limpeza e seca. No máximo, você pode colocar um protetor cutâneo, que é um adjuvante muito bom para proteger a pele, que no mercado tem vários tipos de protetor cutâneo. O segundo passo é ajuste do orifício à base adesiva da pele, se adaptar exatamente no diâmetro do estômago. Terceiro passo, garantir um contato integral da adesividade da bolsa. Quarto passo, mudar o equipamento coletor na presença de prurido e desconforto. Então, no quinto passo, periodicamente inspecionar o diâmetro do estômago, dando foco principalmente na ileostomia, porque a ileostomia, por conta de o efluente ser líquido, mais corrosivo, então o recorte da bolsa ele tem que estar certinho. Já nos demais segmentos, se passar de 3 milímetros não tem problema, por conta que a ileostomia é ela que nos dá mais assim uma dor de cabeça, a gente tem que dar mais orientação para o paciente para a pele ficar saudável, o recorte, né, tem que ser certinho na questão da ileostomia. E a higiene do estômago e da pele peristoma. Como se vai orientar o seu paciente para essa higiene? Bom, para ele ter a higiene correta, a pele peristoma, você já vai ensinar para ele o recortar a base adesiva do tamanho adequado, como citamos, a folga de 3 milímetros, mas em ileostomia é certinho. Planejar sempre a troca do equipamento coletor, evitando assim o desconforto e a insegurança, questão de vazamento, para também não causar dermatite. Contraindica-se o uso de produtos químicos, então o ideal para a higienização é água e sabão. Quando se tem tipo de estomias, principalmente nas estomias de urinárias, dá muita incrustação por causa dos cristais de fosfatos. Então, a limpeza se indica muito você pegar ácido acético a 5%, que nada mais é do que o vinagre. Você dilui numa porção de 1/3 de água e limpa o estômago. Principalmente essa limpeza é para o estômago de derivação urinária, por conta das incrustações dos cristais que se dá. Então, é muito importante esse tipo de orientação. Enfatizando ainda essa higiene dos estômagos e peristoma, elenco aí 5 dicas, orientações. Quando se vai retirar a bolsa e a placa adesiva no banho, você tem que ter muito cuidado quando se coloca a bolsa e quando se retira. A colocação é de baixo para cima e a retirada você tem que segurar de cima para baixo, de uma forma que você não lese a pele. Com o tempo, se orienta a pessoa com estomia, ele fica com uma destreza muito boa. Então, importância para a colocação e retirada da bolsa. Enxugar abundantemente o local, a importância se está sempre seca para ter a adesividade boa da bolsa. Lavar com água e sabão, secar com uma toalha ou então papel toalha. Não utilizar produtos químicos, principalmente lenços umedecidos, porque prejudica a pele peristoma, dá dermatite, causa muitas das vezes dermatite. Se tiver condição, sempre colocar um protetor cutâneo, muito famoso que a gente tem no mercado aí, polímero, Cavilon, mas tem outras marcas, nada de conflito de interesse, mas é importante você proteger a pele peristoma e dando sempre enfoque, principalmente para a ileostomia, por conta que já falamos que o efluente é líquido e pode ser corrosivo. E também importante essa limpeza, essa higiene, nós no sexo masculino, por conta de ter muito pelo, é importante cortar, para não dar aí foliculite. Imagine a pele lá, colar, até para a adesividade da bolsa é ruim. Então, essa importância de você orientar o paciente a pegar a tesoura e cortar. Não passar lâmina, de forma alguma, porque lâmina dá microlesões, a gente não está vendo e prejudica a pele peristoma. E como é que é feita a seleção do equipamento coletor? O equipamento coletor são as bolsas. Então, a gente vai observar, de acordo com cada paciente que te apresenta,
você, de uma forma geral, deve considerar fatores individuais, como o tamanho do abdômen, né, se é obeso ou não, as características de cada estomia, a da pele peristoma, como te apresenta, e o formato do abdômen, isso é muito importante. Então, você tem que olhar o seu paciente, você tem que fazer a avaliação, para você elencar um bom equipamento coletor, de acordo com a estomia que apresenta. O equipamento, ele deve ter, proteger a pele do efluente, ser a prova do odor, ter sistema de fechamento seguro e proteger a estomia de trauma. Ele também pode ser indicado de uma peça e 2 peças, no mercado tem vários tipos, mas quando você vai orientar o seu paciente, avaliar, você observar se o paciente tem destreza na mão ou não, questão de acuidade visual, tudo isso é uma gama muito extensa quando você vai visitar seu paciente. Mas o de uma peça é muito para quem tem força manual ou diminuição da acuidade visual, e aí a gente indica de uma peça. O de 2 peças, a pessoa já consegue ter destreza, ela tem força na mão, ela tem uma boa observação. Então, toda a construção, toda a orientação que você vai fazer de acordo com a avaliação individual para poder elencar o melhor equipamento coletor para o seu paciente. E aí, de acordo com esses equipamentos, são os tipos de bolsa no mercado, nós temos várias bolsas coletoras, mas sempre enfatizando que é de acordo com a avaliação individual de cada paciente e de acordo com cada estômago. Então, nós temos equipamentos coletores intestinais e urinários, drenáveis e não drenáveis, transparentes e opacas, com encaixe para cinto e sem encaixe para cinto, com filtro de gases e sem filtro de gases, e de uma peça ou 2 peças, como falamos anteriormente. E aí, mostrando agora um pouco dessas bolsas, como que são elas, como é que elas são classificadas e a utilização de cada uma delas. No caso aqui, uma bolsa fechada. O que é uma bolsa fechada? Ela vai coletar o efluente, eliminado pelo estômago, mas não permite a drenagem. Ou seja, ela é uma bolsa descartável. E a gente tem que ver se o paciente que você vai elencar essa bolsa, ele tem condição de estar mantendo, que ela é uma bolsa descartável e ela é não drenada, uma bolsa fechada. Já uma bolsa drenável, ela realiza a coleta do efluente eliminado pelo estômago e permite a sua drenagem. E aqui você vai ensinar o paciente a colocar, a drenar, ensinar como ele ir lá. Às vezes a gente ensina com uma garrafinha de água para poder lavar, abrir embaixo, todo ensinamento que você vai promovendo para esse paciente. No caso, se ele usa uma bolsa drenável. Se ele usa uma bolsa transparente, quando ele usa? A bolsa transparente, ela é muito utilizada em ambiente hospitalar no pós-cirúrgico para facilitar a equipe de enfermagem, a equipe médica, quanto ao funcionamento do estômago, o que está acontecendo ali. Então, ela se refere muito no dia a dia hospitalar, porque já quando o paciente está fora do ambiente hospitalar, ele não opta muito por usar a bolsa transparente, que refere-se ao plástico, através do qual se visualiza o estômago. Quando é uma bolsa opaca, refere-se, bolsa opaca no caso, ela é opaca, mas ela pode ser drenável ou não drenável. É opaca porque ela vai dar um conforto para o paciente, para não ficar exteriorizando, mostrando que ele está com uma estomia. Refere-se esse plástico, digamos assim, ele camufla a estomia, mas ele proporciona muita descrição para o paciente. Então, é muito quando você vai elencar lá, de acordo com o paciente, a possibilidade que ele vai querer. O paciente ele tem a opção de escolha, você mostra a gama que ele pode oferecer de acordo com a possibilidade do estômago que ele tem. Nós temos também bolsa plana de 2 peças. O que seria essa de 2 peças? Como a gente já falou, para quem tem destreza, tem uma boa acuidade visual, e é prático. Bota aqui, já está a placa, existe a placa adesiva, retira, vai lá, limpa. Isso também é a questão da praticidade, também questão onerosa de cada pessoa. Então, refere-se à condição da bolsa coletora, a base adesiva, ela
adere bem e dá assim uma liberdade para a pessoa. Esse sistema é compatível para acoplamento de cinto, que fica confortável também. E é muito utilizado às vezes quando a gente vai falar da convexidade, questão de tipos de estomia quando está retraído. Aí a gente precisa muito usar de 2 peças, mas convexo. Eu vou falar do convexidade também. Equipamento coletor, aí da placa convexa, de 2 peças. A convexidade, ela se dá muito para ileostomia, se usa em ileostomia. É ideal para os estomas difíceis, que são os estomas retraídos. Existem os estomas que ficam muito para dentro, retraído mesmo, e os protusos. Mas a convexidade, quando se coloca o cinto, imagine você que a convexidade, ela está toda para dentro do estômago, você coloca, ela ajuda a esterilizar, quer dizer, você vai promover esse tratamento assim para esse paciente que tem esse estômago esterilizado. Essa placa adesiva convexa, para esses estomas retraídos e difícil. Nós temos também a bolsa drenável, de 2 peças também. Tudo assim, é questão na hora, quando você vai falar, mostrar para o seu paciente esse leque, que são muitas bolsas, são muitas maneiras, e você que vai conversar na avaliação e o paciente vai ter a decisão. Temos a bolsa urinária, ela é diferente. Já na urinária, ela é transparente. A diferença é que embaixo a gente tem uma válvula anti-refluxo, que a bolsa, quando vira, ela não cai, o xixi, a urina não drena, por conta dessa válvula de anti-refluxo. Existem as bolsas também com filtro de carvão, que é para eliminação de odor. E o cinto elástico, que é um adjuvante para ajudar a esterilizar a estomia. Cuidados com o equipamento coletor. Qual a importância do equipamento coletor que a enfermagem ela vai promover lá para a pessoa estomizada? Ela tem que atentar, mostrar para a pessoa a importância de ela ver a base adesiva, ela sempre ter a inspeção visual, que é muito importante, a aderência e quando trocar. O estomizado vai sempre, a pessoa que está com estomia, ela tem essa preocupação. E aí, quando é que eu vou trocar? Que horas que vai molhar? Como é que vai ser? Então, você vai nortear a pessoa. Vai ensinar para ele, olha, quando a base é adesiva, ela sofrer erosão, ou seja, ela ficar já gasta, que a gente fala, que ela saturou, e você tem que promover uma troca e uma limpeza desse estômago. Fazendo alusão ali, geralmente, comercialmente, eles nos dão até 7 dias. Mas, às vezes, de acordo com cada pessoa, sempre é individual. Sempre observar se a base adesiva sofreu erosão e aí tem que estar na hora da troca. Por isso, essa inspeção visual é importante. Você tem que observar a presença do efluente, das fezes ou da urina, do lado da pele, ver se não está extravasando. O cuidado é importante da pele e peristômago. Então, essa observação, esse cuidado com o equipamento coletor é muito importante. A aderência. Certificar-se de que há contato total do adesivo com a pele, sempre que houver uma nova aplicação. Então, é importante para aderir bem a placa, o equipamento coletor, é só enfatizando, é uma pele seca, se tiver um protetor cutâneo, muito importante. E quando se colocar, que ela é feita a bolsa à base de CMC, que é o carboximetilcelulose, outras marcas também tem, que vai tratar também a pele. E aí a gente faz uma pressão pequena para poder aderir bem a bolsa. E é esse cuidado que você vai ter e vai ensinar para a pessoa. E quando trocar? Obviamente, quando você vê que está 1/3 da bolsa cheia, você tem que ir lá, questão não é nem trocar, é esvaziar quando está 1/3, e a questão de trocar, certificar se o adesivo ele sofreu erosão ou se ele está se dissolvendo. Então, é uma sequência. Eu observo se a bolsa está saturada, ela está gasta, precisa esperar 7 dias. Eu já tenho que retrocar. E aí você já tá com essa convivência já com o estômago, já não é de primeira vez, já tem uma história com o estômago, você já tem que andar com uma bolsinha, com pré-recorte, tudo recortadinho,
uma garrafinha para você lavar. Então você vai ter esse conforto a pessoa estomizada. Você orienta isso, que ele não perde tempo. Ele viu estar em algum lugar, ele viu que está extravasando, ou às vezes acontece os acidentes de extravasar. Então você já orienta ele a andar com o seu kit de estomias. Como é que é feita a colocação do sistema coletor? Vamos sempre observar o posicionamento, a mensuração do estômago e aplicando a bolsa. Então, só corroborando tudo que já foi falado, só enfatizando agora o posicionamento de uma forma confortável, de um modo de facilitar a observação do estômago. Isso aí a gente trabalha desde a demarcação. O cliente consegue observar bem seu estômago, então ele vai conseguir colocar bem a bolsa. Ele está observando. Esse posicionamento é muito importante. Então, a abertura é compatível com o tamanho do estômago. A mensuração do estômago também sempre importante. Depois que se passou, frequentemente, as primeiras 6 a 8 semanas, o estômago já deu uma reduzida. Então, você já pode trabalhar com pré-recorte. A importância de ter o kit de estomia, de você trocar. Então, essa marcação, essa mensuração é sempre importante. O formato irregular, você confecciona um molde para sempre ter esse macete, digamos assim. Se você tiver a régua, você consegue ter direitinho o tamanho do seu estômago. E aplicando a bolsa, nada mais é do que você vai deixar não formar pregas no adesivo no momento da aplicação da bolsa. De baixo para cima, você estica, não deixa formar pregas, estica, e aí a bolsa está aplicada de uma forma correta para viver com o estômago. Aqui trazendo um foco sobre como orientar as pessoas com estomias, os profissionais de saúde, sobre o uso adequado da convexidade. O que é a convexidade? A gente já falou um pouco anterior, que ela é usada muito em ileostomia e pessoas com dificuldade com a estomia, no caso, estomias retraídas. Então, essa convexidade, a avaliação necessita ser realizada com a pessoa sentada e levantada, porque a gente tem que fazer o teste, né, para poder adequar esse equipamento coletor. Incluir o tônus da musculatura abdominal, o contato da região com pele peristoma e a presença da alteração cutânea. A convexidade também pode ser usada, a gente já citou, na colostomia, ileostomia e urostomia. Ela também pode ser indicada para prevenir e gerenciar vazamentos. Ela também contribui para reduzir os vazamentos, o ajuste ideal do corpo, dá mais conforto para a pessoa e melhor qualidade de vida com a pessoa com estomia. Então, a convexidade ela é um pouco mais confortável, né? Principalmente para as estomias retraídas, e as planas também se pode utilizar, depende da escolha do paciente, da orientação que o estomoterapeuta, o enfermeiro ou o médico está dando, de acordo com a demanda, questão de ônus, compra, tudo você tem que fazer a avaliação. Então, a convexidade ela é muito importante quando se faz o uso dela com o cinto, para potencializar. E os produtos adjuvantes também é importante se utilizar para melhor adaptação e da segurança do uso do equipamento coletor para evitar dermatite e problemas na pele peristoma. E lá no nosso pós-operatório tardio, como a gente já trabalhou todos os tipos de estomia para os pacientes, você que é da enfermagem ou então a classe médica de uma forma geral, nós vamos lidar com o paciente sempre de uma forma sempre a orientar os pacientes para a autonomia. Você sempre vai ter que estar conduzindo, ensinando, principalmente para ele verter o autocuidado, avaliação, ele evitar complicações, ensinar ele a reinserção na sociedade, porque apesar de ele estar estomizado, ele é um ser vivo, que ele tem família, a vida continua, então você vai orientar ele, tem reinserção social, a ele tem direito ao lazer, a viver bem, a vida sexual, vida de estudo, de uma forma em geral. Então, a nossa condução com a pessoa estomizada é dizer que você pode viver apesar de a estomia, que a estomia, ela salva vidas, né? E
Você orientar também a participação em associação de estomizados, isso no pós-operatório, a pessoa está indo embora, ele tem direito, portaria 400 está aí, que tem direitos e deveres, direitos, né, dos estomizados. E o grupo de autoajuda, muitas pessoas ficam impactadas, ficam deprimidos, não sabem como viver ainda com estomia. Então é importante você estar conduzindo ele a esses grupos de ajuda, de reabilitação, e orientar acerca de complicações tardias do estômago e pele peristômago. Essas complicações a gente falou um pouco, principalmente na peristomia. Então, focando sempre para uma boa limpeza, uma boa colocação da placa adesiva, tudo isso é importante para viver bem com a estomia. E na alta hospitalar, é isso aí, a gente... cabe ao enfermeiro, né, essa assistência, avaliar se a pessoa ela foi capaz de aprender, porque muitas vezes tem pacientes, de acordo com como ela se apresenta, ou ela quer aceitar, ou às vezes ela tem alguma deficiência, aí você ensina para a família, você vai observar se ele aprendeu ou não, senão você tem que passar para alguém que vai cuidar dele, avaliar esse aprendizado, se ele foi capaz de aprender a estomia, fornecer as bolsas de acordo com a orientação, a quantidade suficiente. No sistema particular, de acordo com a portaria 400, a pessoa estomizada ela tem direito a pleitear nos seus planos de saúde. No SUS também tem o direito a pleitear e buscar de acordo com da onde ele é inserido, se tem os polos de estomias, encaminhar o paciente aos recursos de comunidade relacionados com segmento ambulatorial ou serviço especializado na assistência. Então, toda essa é a nossa assistência, toda essa é a nossa condução para a pessoa com estomia. E meus agradecimentos, deixa seguir essa reflexão, que é possível sempre cuidar sem curar, mas não há cura sem cuidado, seja ele por outrem, por autocuidado ou pelo sagrado. Então, a estomia, ela salva a vida. São vários tipos de estomia. Então, é importante, muitas das vezes pode não ter cura, mas cuidado você tem. Você que é estomizado, você é responsável pelo seu autocuidado. Você que é profissional da área de saúde, você é responsável por promover, por orientar essa pessoa no autocuidado. Muito obrigada.